Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo a esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 5, tá? Onde hoje nós estaremos falando sobre as grandezas relacionadas à matéria. Basicamente o que veremos hoje, nós falaremos sobre a massa, o volume e a densidade, tá certo? Que é uma importante propriedade física, né, que a gente usa para poder se referir à matéria, tá? Espero que vocês gostem do material e que esse material auxilie no estudo de vocês. Então vamos começar. Eu inicio aqui com uma pergunta. Como podemos medir a matéria, né? Como medir a matéria? A resposta é meio que óbvia, né, pessoal? A gente viu nas aulas anteriores que matéria é tudo que tem massa e ocupa um volume no espaço, tá certo? Daí, então, a gente já pode meio que induzir que massa e volume, né, estão entre as principais grandezas que a gente usa para poder medir a matéria. Se matéria tem massa e volume, consequentemente, massa e volume são duas grandezas que nós recorrentemente usamos para poder medir a matéria, tá joia? Na aulinha de hoje, então, nós veremos sobre massa, volume e a relação entre a massa e o volume, que é a densidade, que é, na verdade, além de uma grandeza muito importante, é uma propriedade física muito importante dentro do estudo da química. Tá joia? Vamos começar aqui, então? Bom, na aula sobre propriedades gerais, eu já trouxe o conceito de massa para vocês, mas eu preciso retomá-lo aqui, tá? Massa, a gente viu que a massa ela indica para a gente a quantidade de matéria contida em um corpo, um objeto ou uma substância, né? E a gente observou que quanto maior a quantidade de matéria num corpo, no objeto ou na substância, maior será a sua massa. Imagine comigo aqui que nós temos esses três objetos. Objetos muito comuns, né, no dia a dia de vocês que são estudantes. Um lápis, uma borracha e uma mochila. Pergunto para vocês, qual desses três objetos apresenta maior massa? Né? Eu acredito que vocês, sem dificuldade alguma, vão me dizer que é a mochila, né? E vão acertar. A mochila, dentre esses três objetos aqui, a mochila é a que apresenta maior massa. Isso significa que, dentre esses três objetos, ela é a que apresenta maior quantidade de matéria. Tá joia? A massa, então, a gente usa ela para poder expressar a quantidade de matéria contida em um corpo, um objeto ou uma substância. Bom, como toda grandeza é expressa por uma unidade, com a massa não é diferente. A massa, ela geralmente é expressa em grama, né, G, ou quilograma, tá? Aqui, no estudo da química aqui, nós vamos usar muito, nós vamos usar mais a unidade grama, tá? Grama vai ser a unidade que a gente vai mais usar. Contudo, a unidade padrão, né, ou seja, a unidade oficial para poder expressar a massa no Sistema Internacional de Medida é o quilograma, tá? O kg. Mas a gente vai usar basicamente, né, na maioria das vezes nós vamos usar apenas a unidade grama, tá joia? Segunda grandeza super importante aqui no estudo da química. Toda matéria ocupa um lugar no espaço, então toda matéria tem associada a ela um volume. Então, a segunda grandeza que nós vamos sempre utilizar é o volume, tá? O volume ele se refere ao espaço ocupado por um corpo, objeto ou uma substância, tá? Aqui, como exemplo, eu trouxe três amostras, né? Três amostras de Coca-Cola. Eu tenho uma Coca-Cola aqui em lata, se não me engano é 350 ml, né? A Coca-Cola aqui em garrafa de 1 litro e a Coca-Cola numa garrafa de 2 litros. Qual que é a grandeza que está diferenciando esses três produtos aqui? Todos os três são Coca-Cola, então a matéria é a mesma, né? O que a gente observa que é diferente entre eles é o volume, né? Se eu perguntar para vocês qual desses é o de maior volume, obviamente vocês vão me responder que é a garrafa de 2 litros. O que isso significa? Significa que ela ocupa um maior volume no espaço do que a garrafa de 1 litro, né? Do que a Coca-Cola de 1 litro e, consequentemente, que a latinha de Coca-Cola aqui de 350 ml, tá? Então, o volume a gente vai usar ele para poder indicar o volume que um corpo, um objeto ou uma substância ocupa no espaço, tá joia? O volume ele é geralmente expresso em ml, né? Mililitro, ml, litro, L ou metro cúbico, tá? M elevado ao cubo, tá? Aqui na química a gente vai usar principalmente litro, tá? Como unidade de medida para o volume. Contudo, no Sistema Internacional de Medida, a unidade padrão, né, do volume, para se expressar o volume, é o metro cúbico, tá joia? Bom, vimos massa,
vimos volume. Será que existe uma relação entre a massa e o volume de um corpo, de um objeto, de uma substância? Bom, eu acho que existe. Eu acho não, tenho certeza. Existe sim, tá? A relação entre a massa e o volume de um corpo, de um objeto ou de uma substância é a famosa densidade. Uma propriedade física super importante e que nós vamos utilizar bastante, tanto em exercício quanto em discussão aqui dos conceitos. Tá joia? É a densidade, ou seja, a relação entre a massa e o volume, que consegue explicar essa situação aqui, ó. Observem comigo a seguinte situação. Imagine que eu tenho 3 copos com água, tá? E eu tenho 3 cubos sólidos. Todos esses 3 cubos, eles apresentam o mesmo volume, 1 centímetro cúbico, tá? Só que o primeiro cubo, ele é de espuma. Então, imagine que eu cortei um pedaço de espuma de colchão, né, naquele volume ali, tá? E usei aqui. O segundo cubo é de madeira, então imagina um cubinho de 1 centímetro cúbico de madeira. E o terceiro, mesmo volume, né, o mesmo cubo, só que de alumínio. Bom, se eu coloco esses 3 cubos, cada um, né, eu coloco cada um desses cubos num copo com água, eu vou observar que apenas o cubo de alumínio afunda. E o de espuma e o de madeira flutua. Bom, por que isso ocorre? Por que os 3 não flutuam ou por que os 3 não afundam? A resposta disso daí nós temos com a densidade, tá? A densidade, então, é a terceira importante grandeza, né, que a gente usa para poder medir a matéria. A densidade, ela indica para a gente, ela é proveniente da razão entre a massa e o volume ocupado por um corpo, um objeto, uma substância. A densidade, então, ela vai nos indicar a relação entre a massa daquele corpo, objeto, substância e o volume que ele ocupa, tá? A densidade, então, ela é expressa por D, né? A fórmula dela é D igual a M sobre V. Então, ela é expressa pela massa sobre o volume. Ela é a razão entre essas duas importantes grandezas, que é a massa e o volume. A massa do corpo, objeto ou da substância, ela é dada em gramas, tá? O volume, ele é dado em centímetro cúbico, né? cm ao cubo, ou ml, mililitro. Já a densidade, ela pode ser expressa, ela é geralmente expressa em grama por centímetro cúbico ou grama por ml, tá? Vocês vão ver essas duas situações aí. Alguns exercícios vão trazer como grama por centímetro cúbico, outros como grama por ml. O mais importante é que vocês guardem essas unidades de medida, tá? Se eu uso grama aqui em cima e centímetro cúbico aqui embaixo, aí a densidade vai ser em grama por centímetro cúbico. Agora, se eu uso grama aqui em cima e ml embaixo, então a densidade será dada nesse caso pela unidade grama por ml, beleza? Vamos entender melhor aqui o conceito de densidade, o que viria a ser isso. Pessoal, imagina a seguinte situação, tem aqui 3 amostras, tem 3 bolas diferentes. Uma bola de gude, uma bola de bilhar, né, ou de sinuca, e uma bola de futebol. Essa bola de futebol aqui, eu quero que vocês considerem que ela é uma bola oficial, tá, daquelas bem pesadas. Vou perguntar para vocês, qual dessas 3 bolas é a que apresenta maior massa, ou seja, que apresenta, né, se eu for pesar ali na balança, vai ser a mais pesada. Vocês talvez podem ficar em dúvida entre a bola de bilhar e a bola de futebol, mas eu vou esclarecer. A bola de bilhar, mais ou menos o peso dela é 200, 220 gramas, tá? E uma bola de capotão, né, uma bola de futebol oficial, um pouco acima de 400 gramas. Então fica fácil, né? Qual a bola que apresenta maior massa? Bola de futebol, tá? Com certeza. Ok. Pergunto para vocês, qual a bola apresenta maior volume, né? Olhei a massa, agora estou olhando o volume. Pela figura já dá para saber que é a bola de futebol, né? Dentre as 3, ela é a de maior volume, tá? Então a bola de futebol, ela é a que apresenta maior massa e também a que apresenta maior volume. Terceira e última pergunta. Qual das 3 bolas apresenta maior densidade? Será que é a bola de futebol? Eu sei que ela é a mais pesada, eu sei que ela é de maior volume, mas será que ela é a mais densa? Nós vamos ver que não, tá? Vamos lá. Primeiro caso, bolinha de gude, a bola de gude. Ela tem uma massa pequena, em torno de 20, 25 gramas, mas o volume é pequeno. Então, vou ter uma densidade ali meio que intermediária, beleza? Bola de bilhar, pessoal, uma massa de 200, 220 gramas, só que num volume pequeno, né? Com relação à massa, eu tenho um volume relativamente pequeno. Densidade, então, vai ser bem alta, porque eu tenho uma massa alta e um volume pequeno. Agora, no caso da bola de futebol, eu tenho uma massa muito grande, mas eu tenho um volume muito grande. Então, fica fácil entender aqui que dentre essas 3 bolas aqui,
a bola de bilhar é a mais densa, tá? Por quê? Porque ela é a bola que tem uma massa relativamente grande e um volume relativamente pequeno, tá? Então, prestem atenção. O fato de um objeto, de uma substância ser mais pesada, apresentar maior massa que outra, não quer dizer obrigatoriamente que ela será a mais densa, que ela vai ser de maior densidade, tá? Densidade, então, não é massa. A densidade, ela é a relação entre a massa e o volume. Para poder dizer qual dessas bolas é a mais pesada, eu simplesmente olho a massa. Beleza. Agora, para dizer qual é a mais densa, qual é a de maior densidade, eu tenho que fazer uma relação entre a massa da bola e entre o volume da bola. Por que a bola de futebol ela não é a mais densa? Aliás, dentre essas três aqui, ela é a de menor densidade. Porque apesar dela ter a maior massa, ela também tem um volume muito grande. Então, acaba que essa densidade aqui, ela é menor do que a observada para a bola de gude e para a bola de bilhar. Entendido então, pessoal? Bom, como tudo, né? Para tudo a gente tem uma substância que é usada como referência. No caso da densidade não é diferente, tá? A substância que a gente usa como referência, né, com relação ao valor de densidade é a água, tá, pessoal? A 15 graus Celsius, a densidade da água, nesse caso, né, líquida, ela vale aproximadamente 0,999 grama por ml, tá? Nós podemos arredondar isso daqui para 1 tranquilamente. Então, falei que a densidade da água 15 graus Celsius ela é o quê? Aproximadamente 1 grama por ml. Isso significa três coisas. Prestem atenção. Primeiro, que a 15 graus Celsius, 1 grama de água vai ocupar aproximadamente 1 ml de água, tá? Já que a densidade é 1. Se eu divido 1 por 1, eu tenho um valor de 1 grama por ml. Beleza. Segundo, objetos ou substâncias com densidade menor do que 1 grama por ml, eles sempre vão flutuar na água. Ou seja, peguei um objeto ali, uma bolinha de isopor, que tem uma densidade menor do que 1 grama por ml, coloquei na água, ela jamais vai afundar, tá? Ela vai flutuar. Por quê? Porque a densidade desse objeto, né, no caso a bolinha de isopor, ela é menor do que a da água. Terceira observação. Objetos ou substâncias que apresentam densidade maior que 1 grama por ml, consequentemente, eles irão afundar em água. Então, a água vai ser o nosso parâmetro de referência, tá? Peguei um copo com água, coloquei um objeto lá, se ele flutuar, significa que a densidade dele é menor que 1. Se ele afundar, significa que a densidade dele é maior que 1, beleza? Bom, é com base nesses valores de densidade, né, e nesse princípio aí de densidade maior ou menor que 1, que nós podemos fazer um experimento que é bem interessante, que nós podemos, inclusive, tentar fazer quando as aulas presencial retornarem, tá certo? Que é a torre de líquidos. A torre de líquidos, pessoal, é um experimento muito bacana, que é o quê? Consiste da gente misturar diferentes produtos que nós temos em casa, né, num recipiente preferencialmente de vidro, preferencialmente também vertical, e nós teremos uma mistura com um aspecto bonito, igual tá essa daqui da imagem. Olha só. Observem só. Aqui, ó, quanto mais denso o objeto ou substância, mais ao fundo ela fica. Então, vocês podem perceber aqui que o mais denso de todos os objetos aqui é o parafuso. Então, coloquei o parafuso, ele foi para o fundo. Em seguida, vem o mel de abelha, né? 1,4 gramas por ml de densidade. Depois o xarope de milho, xarope de boldo. O leite fica aqui, a densidade dele é 1,07, então ele fica depois do boldo, mais abaixo do detergente de pia. O detergente de pia, densidade 1,03, ele é um pouquinho só mais denso que a água. O tomate cereja fica aqui entre a água e o detergente, né? Significa que ele tem uma densidade intermediária entre esses dois. A água, como a gente viu, densidade, a gente considera que é a densidade de 1 grama por ml. Acima da água vai estar o óleo vegetal, porque ele é menos denso que a água, que é 0,91 grama por ml na densidade dele. O álcool para limpeza, tá? O álcool está com corante e a água também ela tá verdinha, porque ela está com corante, tá? Muito provavelmente. Acima do álcool a gente tem o querosene e acima do querosene a bolinha de ping-pong. Então a torre de líquido é muito fácil de se preparar. Basta eu ter diferentes produtos, né, que eu tenho em casa, objetos e substâncias que eu tenho em casa, e vou misturando lentamente essas substâncias e esses objetos. Com o cuidado de que? De sempre começar pelas mais densas, tá? Então, eu preciso colocar primeiro aqui o parafuso, depois o mel de abelha, sempre na ordem que está aqui, e a gente vai obter um aspecto visual muito bonito, como esse observado aqui na figura, tá?
Esse princípio da torre de líquidos ele é observado, por exemplo, naquele famoso óleo trifásico da Natura. Tá? Óleo trifásico da Natura nada mais é do que uma mistura, né, de 3 diferentes líquidos, e por eles terem densidades diferentes, né, nós temos aqui a separação das fases. Nós temos 3 fases, né? É possível se observar 3 fases. Pode ser um óleo específico, nesse caso aqui, ó, é um óleo trifásico com óleo de andiroba. Provavelmente tem água com corante ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas só para vocês entenderem que a densidade ela é responsável por essa separação entre os líquidos, né? De forma que quanto mais denso for o líquido, mais ao fundo ele fica, e quanto menos denso for, mais acima ele fica. Tá? Já espero que tenha dado para entender o conceito de densidade, que tenha ficado claro para vocês, e que esse material auxilie aí no estudo de vocês. Na próxima mini aula, a gente continua com esse assunto, tá? Eu vou estar falando sobre densidade novamente. Contudo, eu vou apresentar para vocês algumas aplicações práticas da densidade. Nós vamos ver algumas situações, né, rotineiras no nosso cotidiano em que a densidade se faz presente, tá? Bom, fico por aqui então. Na próxima aula a gente continua com esse assunto sobre densidade. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.